Bom dia a todos, hoje é 6 de outubro, estou aqui com a minha esposa Simone Bom dia. e tomando um café, como sempre, e também para considerar aqui palavras espirituais do Maná de hoje. O texto do Maná é Lucas 9, 55 a 56. Poderia ler, Simone? Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Isso é muito interessante. Nós vamos ver depois que isso daí está num contexto em que discípulos de Jesus pediram para descer fogo sobre a cidade que não aceitou Jesus, a visita de Jesus. E a resposta de Jesus foi uma repreensão, isso que nós estamos lendo aí. Vamos ler o comentário do Maná. Assim deve ser com todos os discípulos do Senhor. Seu estudo contínuo deve ser o de evitar uma disposição excessivamente crítica para condenar e destruir outras pessoas, enquanto desejam misericórdia para si mesmos. O Senhor estabeleceu a regra de que devemos esperar receber misericórdia dele na mesma proporção em que estendemos essa graça a outros. A disposição para encontrar falhas e para acusar e condenar todo mundo indica uma condição errada de coração, e todo o povo do Senhor deve estar alerta contra isso. A misericórdia, a bondade e o amor são os elementos de caráter que ele deseja ver nos israelitas espirituais, sem os quais não podemos continuar por muito tempo sendo seus filhos. Eu achei lindo esse comentário e muito razoável também, porque se nós vamos julgar a humanidade, a nossa disposição deveria ser igual a de Jesus, a de querer salvar, não de condenar, ou seja, de se esforçar para ver tudo de bom, né? Se tiver um grãozinho de ouro no meio da sujeira, é aquele grãozinho que a gente quer procurar para poder cultivar e ver se a situação pode ser revertida. Porque, de modo geral, as pessoas, muitos religiosos, outro dia eu até li uma palavra, religiólatra, dá a entender que a pessoa, né, adora a religião, né? Mas é essa a diferença. Religiolatria, ela é diferente da pessoa que tem fé, da pessoa que tem disposição de adorar ao Senhor, ao Pai. Uhum. Porque na religião, aquela pessoa, ela é adepta, ela obedece todos os requisitos da religião, independentemente se aquilo concorda ou não com a Bíblia. E geralmente os religiólatras, eles adoram, como a palavra diz, a própria religião ou organização deles, né? E, de modo geral, claro que há exceções, são pessoas autojustas, que conseguem enxergar as próprias virtudes e condenar os outros, apressam-se a condenar os outros. Quem não é do nosso grupo aqui, então está condenado, está destruído. Olha como é diferente a abordagem de Jesus, né? Isso é claro que, ao usarmos o termo religiólatra ou religiolatria, estamos sendo muito amplos, mas assim, a nível pessoal, temos que evitar fazer isso aqui, ter uma disposição excessivamente crítica para condenar e destruir outras pessoas, ao passo que queremos misericórdia para nós mesmos. É que quando a gente erra, é fácil a gente entender qual foi a nossa motivação, qual foi a inclinação do coração naquele momento do erro. Será que foi uma coisa impensada? Eu estava muito magoada com alguma coisa e falei sem pensar? Ou alguma atitude, enfim, a gente conhece as nossas circunstâncias. Então é fácil perdoar nós mesmos, né? Mesmo que a gente coloque culpa, coloque peso excessivo naquilo que nós fizemos, porque muitas vezes também acontece isso, né? Mas com o outro, a gente só vê a falha e a gente não vê a condição do coração. Então é por isso que é complicado fazer esse julgamento, né, agora, certas coisas, como por exemplo, se a pessoa ela se inclina a estar com cristãos, né?
mas ela demonstra amor a certas práticas erradas, Sim. Aí é diferente de uma atitude impensada, ou é diferente de uma circunstância que leva a pessoa a agir de uma maneira ruim. Então tem toda uma preocupação também, porque a igreja ela tem que ser pura. A Bíblia ela tem que ser vista como um todo, né? Então nós temos esse trechinho aí em que Jesus fala essas coisas daí, né? E temos até outros trechos também, por exemplo, que eu tinha separado aqui para ler. Por exemplo, aquele de João 12, 47 a 48, que diz: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará, ou, dependendo da tradução, o julgará no último dia. Que aí vem a questão, né? A palavra condenar e julgar em grego é crisis, e não significa automaticamente condenação, mas um julgamento mesmo. Pode ser absolvição ou condenação. E Jesus estava aí se referindo às pessoas que não tinham aceitado segui-lo, quer dizer, não tinham aceitado se consagrar a ele. Exato. Estavam perdidas, mas faziam parte da humanidade em geral. Então nós temos duas classes de pessoas: a que ouve e obedece, e a que ouve e não obedece. A que ouve e não obedece nunca chegou a ser um seguidor de Jesus Cristo. Então essa pessoa não está sendo julgada. Agora, ela será julgada no futuro, né? Que é, segundo nós entendemos, o último dia, é o dia milenar, é o milênio, é a era milenar. Pois bem, mas aquele que ouve e guarda, e que é aceito na igreja, e que é gerado por Espírito, aí é um outro texto que se aplica. Aquele que diz que o julgamento começa pelos da casa de Deus. Então a igreja ela está sendo julgada, os membros individuais estão sendo julgados, para que os aprovados desse julgamento depois, junto com Cristo, julguem todos os demais, a humanidade inteira. Então é interessante que o Senhor está escolhendo um grupo para julgar um grupo maior. É isso que está acontecendo, né? E esse grupo que está sendo escolhido, ele não deve ser excessivamente crítico para com outros. Aí entra o contexto do maná. Porque a Bíblia também diz que aqueles que praticam um erro dentro da igreja devem ser julgados e, dependendo, até expulsos. Então, uma coisa não anula a outra. Não podemos pegar só um texto e dizer: Deus não quer que julguemos a ninguém. Mas não é assim. Então, a gente tem que contextualizar. Agora, o maná está nos incentivando a termos uma atitude mais flexível e misericordiosa, a querer encontrarmos coisas boas e não sermos excessivamente críticos. Com os de fora, julgar é até desnecessário, porque a gente entende que eles estão na escuridão mesmo, eles estão sem a orientação divina, eles não aceitaram, não entendem. E com os de dentro, entender que eles estão debaixo de julgamento. A igreja já está debaixo de julgamento. Então, o próprio Jesus já está julgando essas pessoas. E entre nós, também temos que evitar sermos excessivamente autojustos e excessivamente procurar as falhas nos outros. Temos que simplesmente fazer uma diferença entre falhas, né, comuns e pecados graves. Aí sim a igreja deve julgar. Então é isso. Quero agradecer a todos pelo maná de hoje, né, por estarem ouvindo. Foi Lucas 9, 55 e 56. Simone, pode ler o finalzinho? Aqui o texto, lê de novo aqui. Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Muito bem, então fiquem todos com Deus e com o Senhor Jesus. Bom domingo, boa semana.